Ele se perguntou o que o autor de T.S. B. diria se ele descobrisse que aquele que está em segundo lugar, em termos de capítulos lidos, plagiou a novela. Olhando para Suon, a arca, perguntou se ela sabia sobre a localização do meteorito. Do quinto cenário, ele perguntou se ela plagiou. Em breve, gritou que não havia meteoritos em seu romance. Ela agarrou a mão do Doc e notou que ela havia selado pedras. Doc apresentou uma pedra enorme e enfatizou que, em breve, encontrou um meteorito com um dragão de fogo que ele matou. Na estação Anguk descendo a rua. Doc disse que queria encontrar todas as pedras seladas. Suong perguntou se ele quis dizer meteoritos. Ele respondeu que unificaria os termos. Doc perguntou se ela sabia sobre eles. Olhando para cima, ele se perguntou se os restos do dragão de fogo ele estava leiloando ainda eram vendidos, colocando um dedo em sua bochecha. O Doc apresentou a reunião de Colby e assumiu que eles estavam atualmente em uma reunião sobre a situação atual. Ele imaginou para Colby discutindo que esse cenário não poderia mais ser salvo e eles deveriam vender os itens. A projeção dourada apareceu na frente dele. Doc olhou para a conversa em um saco de soneca. No aviso, sorrindo, ele notou em seus pensamentos que mesmo que Bitin não tenha tempo para se comunicar, ele sabe o que fazer. Havia uma mensagem que um bom número de constelações foram insatisfeito com o anúncio repentino. Doc, de repente, pareceu surpreso. Ele considerou que muitos itens foram vendidos. Doc perguntou em seus pensamentos se todas as coisas fossem vendidas em leilão e se houvesse pessoas comprando-os por dinheiro louco. Carrancudo, ele perguntou. Se ele estava apenas armazenando lá. Estavam até esgotados. Doc enfatizou em seus pensamentos que nesta fase, apenas das encarnações poderiam pagar tal coisa. Ele imaginou uma garota que tinha uma aura vermelha vindo dela. Doc enfatizou que Anna Croft, patrocinado pela Nebulosa Galáctica, Ranveer Khan, da Índia, e Fake da China poderia pagar. Soo Yeon, com um olhar amargurado, perguntou por que ela deveria ir com ele. Porque ele poderia lidar com isso sozinho. Ela assistiu Doc de perto. Ele notou em sua mente que isso era verdade. E levar Swan com ele foi bastante arriscado. Parado na frente de seu Doc, notou que por causa dela, ele quase perdeu a vida. E considerando tudo o que ela fez, ela pode ser chamada de vilã com segurança. Mas Doc abriu bem a boca. Ele pensou que a habilidade Avatar é bastante útil. E ela também é a segunda depois dele. Quem sabe sobre o que está acontecendo? E, portanto, ela será útil para ele. Ele disse que se lembrava do que ela disse. Doc lembrou que ela disse: encontre aliados em quem possa confiar. Swan franziu a testa com o que ouviu, apontando o dedo atrás da projeção azul. Ele pediu para assinar uma notificação. Apareceu que o item do contrato temporário foi usado. Sui Han começou a estudar o contrato temporário, onde a primeira cláusula afirmou que o Doc faria um contrato com Sui, jovem até a conclusão do subcenário.
O segundo ponto é que o cliente e o intérprete se comprometem a não prejudicar um ao outro, até a conclusão do subcenário. O terceiro ponto é que durante a vigência do contrato, o cliente e o empreiteiro dormem em turnos, para evitar uma penalidade de sono. O sexto ponto é que durante a vigência do contrato, o cliente tem a palavra final. O sétimo parágrafo diz que durante a vigência do contrato, o artista-intérprete é obrigado a fornecer suporte ao cliente na conclusão do subcenário. E, além disso, ele deve obedecer incondicionalmente ao cliente, contanto que a vida do artista não esteja em perigo. O oitavo ponto afirma que durante a vigência do contrato, o cliente deve garantir a segurança da vida do intérprete. O nono parágrafo afirmava que o contrato perde sua força com a conclusão do subcenário. E, em caso de violação do contrato, o violador vai morrer assistindo Soo-yoon. Doc notou em sua mente que não é tão eficaz quanto o patrocínio. Mas ainda não há mais item adequado para um contrato de curto prazo. Furioso, Soo-won perguntou se ele achava que ela assinaria. Doc notou que se ela não quisesse, ela não teve que assinar carrancudo. Ela apontou o dedo para a projeção e perguntou por que ela era uma artista. Observando que ela nunca tinha sido uma artista, Doc respondeu que há uma primeira vez para tudo. Furioso, Soo-won anunciou que assinaria o contrato. Ela notou que ela tinha uma condição. Surpreso, Doc perguntou qual era a condição dela. Sorrindo, ela disse que eles compartilhariam informações e ela tinha muitas perguntas para ele. E seria melhor se ele não mentisse para ela. Soo-won disse com uma cara séria que ela estava usando um detector de mentiras. Uma mensagem apareceu que o personagem de Swan ativou o primeiro nível. Detector de mentiras. Assistindo Doc, ela pediu a ele para dizer que atributo ele tinha. Em frente, Doc notou em sua mente que isso era realmente verdade. Ele se perguntou se ela já tinha conseguido um detector de mentiras. Ele olhou para Soo-won atentamente. Doc respondeu que não conhecia seu atributo. Ela ficou surpresa com o que ouviu. Foi relatado que o personagem de Yan, confirmou que suas palavras eram verdadeiras. Ela começou a acenar com a mão e perguntou se o detector de mentiras estava quebrado. O Doc respondeu que não era esse o caso, e que ele estava bem e que ela poderia fazer a próxima pergunta. Observando que ele responderia apenas 3 perguntas, e o primeiro já tinha sido feito, gritando, Soo-won perguntou como alguém não poderia saber suas características. Doc disse que não sabia a verdade e pediu para perguntar. A próxima pergunta, Swan franziu a testa com o que ouviu. Olhando para Doc, ela perguntou por que ele desistiu do trono. Ele ficou de braços cruzados e notado em seus pensamentos que ele estava esperando esta pergunta, cobrindo o rosto com a mão. Tão jovem disse que, por causa dele, todos os seus negócios foram pelo ralo. E se não fosse
por ele. Sua reputação não teria sido abalada. Ela perguntou se Doc sabia como era difícil trabalhar com aqueles apóstolos. Franzindo a testa, ela afirmou que se ela tivesse assumido o trono, eles estariam no próximo cenário há muito tempo e então a alma estaria em ruínas. Um sinal apareceu afirmando que o personagem de Suon confirmou que suas palavras eram verdadeiras. Atordoado, Suon olhou para a projeção. Acenando com um punho, ela disse que tinha recebido um falso. Doc notou que não estava quebrado. E, além disso, não importa quem se sentou no trono. Eles ainda morreriam. Swan ficou surpresa com o que ouviu. Uma notificação apareceu que o personagem de Su-Yang confirmou que suas palavras eram verdadeiras. Atordoado, Su-Yang perguntou como ele sabia disso e em que capítulo ele caiu. Ela se perguntou em sua mente se Doc estava brincando, olhando para ele debaixo de suas sobrancelhas. Ela perguntou como ele poderia saber algo que nem ela sabia. Doc respondeu com um olhar sério que ele não tinha parado de ler. Um sinal apareceu, afirmando que o personagem de Sun confirmou que suas palavras eram verdadeiras. Ela estava perdida. Aproximando-se dele, ela pediu a ele para dizer o quão longe ele leu Tespa. Doc respondeu que o limite de perguntas foi atingido. Logo gritou que esta é a questão mais importante. E ele deve responder. Ela cuidou do Doc com um olhar surpreso e perguntou: que tipo de idiota terminaria de ler? Doc ficou repentinamente surpreso. Os monstros correram em direção a eles. Em seus pensamentos, ele perguntou se algum animal estava correndo em direção a eles. Ele agarrou a jaqueta de Su-Yan e começou a fugir, olhando para as nuvens de poeira. Doc notou em seus pensamentos que a forma parecia que uma pessoa estava se aproximando. Uma projeção apareceu dizendo que a habilidade única, descrição do personagem, foi ativada. Eles se esconderam na esquina do prédio. Notificações apareceram que não era possível para ver informações sobre o personagem através da descrição do personagem. E essa pessoa não está registrada no personagem. Descrição. Doc se perguntou se era um personagem. Um monstro emergiu das nuvens de poeira. O lobo zangado perguntou para onde eles tinham ido. Atordoado, Suon perguntou se era uma espécie diferente. Doc observe o monstro de perto. O cara apontou o dedo para o monstro, na direção onde eles fugiram. O lobo cortou com um golpe. Doc notou em seus pensamentos que os Wanderer tinham sua própria abordagem para a sobrevivência. As pessoas assistem à carnificina na gaiola. Ele enfatizou que alguns ganham dinheiro com fazendas de moedas, enquanto outros fazem. Doc observou os monstros ao virar da esquina. Em seus pensamentos, ele disse que outros abandonaram a natureza humana, escolhendo o caminho da sobrevivência. Disfarçado de outra criatura, ele sugeriu que eles receberam seu poder do meteorito. Franzindo a testa, Tuan disse que conhecia esse monstro. Ela notou que esse tolo também tinha lido a novela. Doc ficou surpreso com o que ouviu. Examinando o lobo,
Ele perguntou como ela sabia disso. Suyang respondeu que ela poderia descobrir, observando que este é o privilégio do último leitor. E ela pode ver a localização e características daqueles que caíram. O romance que ele lembrou, Jovem Min Seop, dizendo que o primeiro apóstolo encontrou. Assim que o script começou, Doc adivinhou que isso era devido à habilidade de Suyun. Franzindo a testa, ela disse que era por isso que ela não confiava nele. Ela notou que não havia dúvida de que ele era um deles. Mas a habilidade dela não funcionou nele. Enquanto assiste Demonstre, Suyun disse que houve alguns que recusaram sua oferta. E este foi um deles. O lobo ficou furioso. Ela disse que quase todos foram colocados nos estágios iniciais. Então ela marcou, e este não foi um erro. Doc perguntou quem era. Suyang respondeu que seu nome era Song Min Woo. Surpreso, Doc perguntou seu nome novamente, observando que não era o nome do personagem. Mas ele já tinha ouvido em algum lugar. Doc estava com medo de se lembrar de como o cara o sufocou. Ele olhou para o crachá do cara onde seu nome estava. Carrancudo logo percebeu que esse era um cara estranho. E ele era diferente da queda usual. O monstro apareceu diante deles. Doc lembrou da cara do cara que o estava estrangulando, parado na frente do enorme lobo. Logo afirmou que parou de ler 173. Um sorriso sinistro apareceu no rosto de Min. E ele gritou que os havia encontrado. Uma notificação apareceu que uma pessoa de outra espécie do Ghoul de 6º nível, Min, tinha explorado a área circundante. Em uma sala Com de grandes aula, janelas e um ventilador na parede. A voz de um homem perguntou o que Doc estava fazendo. A mão agarrou a camisa do cara. Doc empalideceu e olhou para o agressor e Sungman, sem deixá-lo ir. Disse que iria parar de olhar para o telefone e deixá-lo comprar algo para eles comerem. O Ghoul segurou o cara, cerrando o punho na outra pata. E ele olhou para ele com horror nos olhos. Sua boca abriu um corpo rasgado, deitado no chão. Ciano se ajoelhou, baixou a cabeça e começou a tossir sangue. O monstro perguntou se eles destruíram sua fazenda de moedas. Uma notificação apareceu que outra espécie de nível 6, Canção Ghoul Min Woo, ativou a ameaça de um predador de nível 5. Uma mensagem apareceu que An Sou, o personagem de Yon, estava usando o nível 3. Barreira mental. A menina levantou a cabeça. Limpou o sangue de sua boca com a mão e gritou porque ele estava hesitando. Deixá-la matá-lo. Uma notificação apareceu que personagem de Soul Yon reduziu a eficácia da ameaça do predador. Doc cerrou os dentes, um fio de sangue fluiu de sua boca. E o predador gritou seu nome com raiva. O Ghoul abriu a boca e olhou cuidadosamente para frente. Uma mensagem apareceu de que seus movimentos haviam diminuído devido à ameaça de um predador. Doc estreitou os olhos e olhou para seu oponente com desprezo. Então, pensei que, sem dúvida,
Song-min-woo estava na frente dele. E ele realmente leu o romance. Uma notificação apareceu que, sob influência da ameaça de um predador, sua vontade de lutar enfraquece. O Gul puxou o cara em sua direção. Olhou em seu rosto e notou que ele o lembrava de alguém. E ele pensou que um idiota como ele nunca leria nada. Sung-min, segurando o cara pela camisa, olhou para o telefone com um sorriso e disse que ele é um idiota otaku. Então, é disso que ele gosta, provavelmente é divertido. O monstro abriu a boca com presas afiadas. E lembrou que o Doc olhou para cima quando ouviu a pergunta. Que ele o conhecia também. An respondeu com confiança. Não, o predador se endireitou, levantando o cara do chão. E com um sorriso acrescentou que não. Mas parecia-lhe que sim. O jovem se perguntou se ele realmente começou a ler. Naquele dia, uma notificação apareceu que, sob a influência da ameaça de um predador, sua vontade de lutar enfraquece. Doc agarrou o monstro pela pata, olhando para suas mãos com surpresa. E ele notou que é surpreendente que o nerd viveu para ver. Nos dias de hoje, ele não sabe fazer nada, exceto ler. O cara pensou que ele destruiu um dragão de 5ª classe. Então ele é um nível de escola de 6ª classe. Não deve ser um problema. Mas por que esse ano sentou no chão, segurando seu estômago e observando o que estava acontecendo? O predador disse que ele era Song-min-woo. Ele realmente esqueceu seu colega de classe. Por que tudo acabou tão bem? Doc estava pendurado acima do chão. Suas pernas estavam tremendo. E o monstro continuou a dizer que ele estava apenas pensando procurando por ele para descobrir se ele estava vivo ou não. E o cara decidiu que precisava se puxar. Juntos ele ainda tinha uma 4ª parede. Uma notificação apareceu de que a habilidade única 4ª parede é instável. O jovem olhou para frente com olhos azuis. E pensei que agora... Uma inscrição apareceu que agora ele entendeu. Doc lembrou como ele estava sentado em sua mesa. E aquele cara agarrou sua cabeça com um sorriso no rosto. Ele percebeu que o motivo não era sua força. Mas o problema era ele. O Gulu levantou ainda mais alto. Cerrou sua 2ª pata em um punho. E o jovem pensou quando ele era Yuden Ayakawa e vi tudo desde a primeira pessoa. A 4ª parede também era instável. Ele finalmente entendeu o que significa a habilidade da 4ª parede. O monstro abriu bem a boca e disse. Pelo jeito que ele estava lendo algum tipo de romance, então uma notificação apareceu de que a habilidade única 4ª parede é instável. Doc olhou com horror em seus olhos, nas presas afiadas do predador, que perguntou o que ele ainda poderia ter. E ele lembrou que a 4ª parede, uma habilidade que ele tinha desde o início. Antes ele não entendia como funcionava. Mas agora o princípio é claro para ele. O Gul desferiu um golpe poderoso. O cara voou e bateu na parede com tanta força
que até os tijolos voaram para os lados. Doc sentou-se no chão com a boca aberta. Seus olhos reviraram para trás. Ele mal abriu os olhos de onde o sangue estava fluindo. O cara olhou para o céu, que tinha escurecido. Ele pensou: e por que esse presságio parece nuvens acumuladas? Doc olhou para cima, colocando as mãos no chão. E pensando, ele mesmo sentiu que algo estava errado. Ações que ele nunca teria feito antes. Calma, apesar do caos no mundo. O cara abaixou a cabeça, sangue escorrendo pelo rosto. Ele ouviu a voz de uma mulher dizendo: o que diabos estava acontecendo? E ele sabia que era tudo graças à habilidade da quarta parede. Siane virou a cabeça e cerrou os dentes, enquanto o trovão retumbava no céu. A garota se virou, abriu bem a boca. Seus olhos estavam cheios de raiva. Ela gritou que acreditava nele. O ghoul perfurou o homem com suas garras e o levantou. As pessoas correram para salvá-lo. E Ciano cerrou os punhos. Olhou para o cara e gritou: então por que ele está mentindo? Chuva forte começou a cair do céu escuro. O cara e a garota, rangendo os dentes, correu para atacar. Eles acertaram o monstro no rosto. E ele apenas sorriu demonicamente. Em resposta, o ghoul cortou a mão do cara com uma pata e esmagou a cabeça do outro. Ciano, com as pernas bem abertas, assistiu isso com horror nos olhos e depois gritou que ele disse que você pode confiar nele. Ela se virou, tricotou as sobrancelhas e perguntou em voz alta: então por que ela só viu uma ação? Doc olhou para ela com um olhar confuso. Mas nem se mexeu. Ele imaginou um teatro em que o público estava assistindo a uma peça. E pensei que a quarta parede, em termos de atuação, era uma parede imaginária que ficava entre o público e os atores e que nenhum deles poderia quebrar. O cara começou a se levantar, apoiando-se em seu próprio joelho, com o pensamento de que a habilidade, graças ao qual ele podia observar o que estava acontecendo, como se estivesse atrás de um palco e como era instável. Isso significava que ele se encontrou com a realidade, na forma de música Min-Woo. O predador agarrou duas pessoas pela cabeça e bateram um no outro, sangue espalhado para ambos os lados. O ghoul enrugou o nariz e balançou a pata para as pessoas que estavam atacando com armas. Doc levantou-se e se aproximou de Ciano, dizendo que este era o seu evento de despertar. Ela virou a cabeça e perguntou: por quê? O cara olhou para frente com um leve sorriso no rosto e disse: é impossível que todas as batalhas sejam fáceis. Algo deve ser dado com dificuldade. A garota virou o olhar em sua direção, riu e perguntou: então ele estava deitado contra a parede e sangrando? Sim, ele respondeu que só precisava pensar. Uma notificação apareceu, que muitas constelações estavam respirando. Um suspiro de alívio, o ghoul jogou dois homens de lado e agarrou o terceiro pela cabeça. Doc virou-se para a garota, quando ela perguntou se eles se conheciam. Ciano olhou para a frente seriamente e se desculpou. Ela não queria ouvir
o que ele disse. O cara, com a cara ensanguentada, olhou direto e respondeu que sim. Eles se conheciam desde a infância. Ele quase o traumatizou. O monstro agarrou o homem pelo pescoço e olhou furiosamente para a próxima vítima. E atrás dele, a garota baixou a cabeça e disse: "Quase que bobagem. A lesão é algo mais sério." "E qual é o problema como sua Nuna?" Ela o ajudou em tempos difíceis. Agora ele acordou e já pode ir para a batalha com uma nova força. Sim, e o cara perguntou isso na opinião dela. Ele parece provavelmente alto e alguns. Doc colocou a mão em seu estômago. E ficou surpreso que, por algum motivo, a dor das feridas era muito mais forte do que o normal. Aparentemente, a quarta parede abafa a percepção da dor. Ele olhou para frente seriamente. O monstro abriu a boca e olhou para a palma da mão. E o cara disse a si mesmo para olhar com atenção. Isso não é uma pessoa... Não sou Min-Woo quem está importunando ele. Na frente dele está um ghoul. Doc cerrou os dentes e olhou para frente, pensativamente. E atrás dele estava a mesma pessoa. Quando ele era um estudante com o telefone nas mãos, e pensei que agora ele tinha 28 anos. Ele não era um estudante do ensino médio de 17 anos, cuja maior tragédia foi o bullying escolar. 2 avisos apareceram que a constelação que gosta de vingança revela seu modificador. A constelação que supera as provações do passado. Encoraja o cara, cerrou os punhos. E percebeu que se toda vez que ele conhecesse pessoas que o machucou no passado, a quarta parede vacilou. Então ele estava em apuros. Doc olhou cansadamente para a janela que apareceu, em que foi escrito que ele recebeu um script adicional. Informações apareceram em um cenário adicional. Categoria Superação do Trauma. Dificuldade adicional ver condições de cumprimento. Algumas constelações, incluindo aquele que supera as provações do passado. Criou um cenário adicional para ele. Superar seu trauma dentro de um período especificado. E se livrar do fantasma do passado. Limite de tempo, 1 hora. Recompensa 3 pontos de interrogação. Penalidade por falha. Desprezo daquele que supera as provações do passado. O cara fechou a boca e pensou. Cenário adicional, superando o trauma. Doc colocou a mão no ombro da garota e pediu a ela para limpar o sangue do nariz e ficar atrás dela. Ela virou a cabeça e olhou para ele perguntando por quê. Ele respondeu que ela já o havia ajudado o suficiente. 2 notificações. Parecia que ele havia investido 6.000 moedas em agilidade. Agilidade aumentada do nível 30 para 40. O cara deu um passo à frente e descargas mágicas espalhadas pelo chão. Uma mensagem apareceu de que seu corpo estava se tornando leve, como se fosse pego pelo vento. Mais 2 notificações. Parecia que ele havia investido 15.500 moedas em poder.
A potência aumentou do 25º para o 50º nível. Descargas de energia passaram pelo corpo do cara. Uma janela apareceu, dizendo que seus músculos se encheram de poder humano. Duas telas apareceu com informações de que a opção especial de fé indestrutível foi ativada. Seu atributo mudou para santo. Doc avançou com confiança, desenhando uma espada brilhante enquanto Ciano atrás dele gritava: "Ele está definitivamente bem." Ghouls mataram pessoas arrancando seus membros e mordendo suas cabeças. O monstro abriu os olhos, largo, e olhou para frente. Uma notificação apareceu que a quarta parede, habilidade especial, é instável. Doc segurou a espada em sua mão e olhou para o predador e disse: "Sim. Ele precisa terminar o cenário adicional." O cara fechou os olhos e exalou. Ele olhou para frente tristemente. O cachorro decolou com a velocidade da luz. O ghoul franziu as sobrancelhas e olhou o que estava acontecendo. Surpresa, o cara correu até ele e o esfaqueou no pescoço com uma espada. Sangue jorrou da ferida. O monstro cerrou os dentes, desviou o olhar e se perguntou de onde veio essa velocidade. Ele pulou bruscamente. Doc levantou a cabeça e olhou para o predador que estava no ar. Uma notificação apareceu que ele havia investido 7.000 moedas em agilidade. O cara abriu as pernas e se curvou. Uma mensagem apareceu de que a agilidade havia sido aumentada do nível 40 ao nível 50. Uma janela apareceu com informações de que uma tempestade vento engolfou seu corpo. Doc estreitou um pouco os olhos e olhou para cima com cuidado. No momento seguinte, ele atacou com sua espada. O ghoul olhou para baixo com surpresa. E o cara pulou e cortou a pata. O predador abriu a boca e rugiu alto de dor. Sangue fluindo da ferida. Doc pousou, colocando sua espada de lado. O cara olhou o que estava acontecendo, com olhos surpresos, abrindo a boca. O monstro agarrou a pata decepada, onde o processo de restauração começou. O predador cerrou os dentes. E as fibras vermelhas quase terminou de criar um novo membro. O cara pensou que a peculiaridade dos ghouls é a restauração de partes do corpo. Mas não em tal velocidade. Ele realmente tem um patrocinador? Doc começou a correr com o pensamento. Bem, ainda melhor. O objetivo do cenário não é matá-lo. Mas, para superar o trauma, uma notificação apareceu que a constelação daquele que vence as provações do passado está observando-o de perto. O cara parou abruptamente. Doc embainhou sua espada. E pensei que se ele acabasse com ele rapidamente, seria chato. Duas mensagens apareceram. Que ele havia investido 8.000 moedas em força. A força aumentou do nível 50 para o nível 60. Uma janela apareceu com informações que sua força atraiu a atenção de gigantes. O cara ficou confiante no chão,
levantando uma mão. Descargas de energia que emanam de seu corpo. Uma notificação apareceu que suas estatísticas gerais quase atingiu o limite. Para o cenário atual. Doc levantou o punho e olhou para ele com atenção. O Ghoul virou a cabeça.